Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia e enviamos uma saudação para todos os doentes e, de modo particular, também os familiares dos doentes e até aqueles que estamos em casa e que estamos com medo, com sós. Portanto, a nossa amizade a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade, e eu gosto de sublinhar isto, que fomos criados, foi o desejo da comunidade dos imigrantes católicos de língua portuguesa e que mostra a fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. Cada um de nós passa. Hoje no mundo muita gente não compreende porque é que muita gente se dedica às igrejas, porque acreditamos no projeto de Jesus Cristo, a caminho da eternidade, e agora somos nós que estamos, amanhã virão outros, e é isto a história da salvação, e portanto isto dá-nos orgulho, dá-nos gosto, e também nestas terras do estrangeiro, onde as coisas não são fáceis, em nenhuma fase da vida, nós devemos louvar o Senhor pelo trabalho, pelo amor, pela entrega de todos os imigrantes. Hoje vamos rezar pela nossa irmã Marília Castro, Manuel Neves, pais, sogros, família, Maria da Glória, e também rezemos por todos os doentes de Covid, da pandemia, e a pedido de uma irmã, em especial uma irmã canadiana que nos veio pedir, pela família Trump, mas por todos aqueles que sofrem desta pandemia. E temos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que chamaste São Bruno para vos servir na solidão, concedei-nos por vossa bondade que no meio das vicissitudes deste mundo nos dediquemos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, certamente ouvistes falar do meu proceder outrora no judaísmo e como perseguia terrivelmente a Igreja de Deus e procurava destruí-la. Fazia mais progressos no judaísmo do que muitos dos meus compatriotas da mesma idade, por ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aquele que me destinou desde o seio materno e me chamou pela sua graça, se dignou revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse aos gentios, decididamente não consultei a carne e o sangue, nem subi a Jerusalém para ir ter com os que foram apóstolos antes de mim. Mas retirei-me para a Arábia e depois voltei novamente a Damasco. 3 anos mais tarde,
Subi a Jerusalém para ir conhecer Pedro e fiquei junto dele 15 dias. Não vi mais nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O que vos escrevo diante de Deus o afirmo. Não estou a mentir. A seguir fui às regiões da Síria e da Cilícia. Eu era pessoalmente desconhecido das igrejas da Judeia que estão em Cristo. Só tinham ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia anuncia agora a fé que então combatia, e davam glória a Deus a respeito de mim. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Entreveio então e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Hoje, na festa de São Bruno, nós temos este Evangelho tirado de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42. E nós interrogamos-nos: o que é que Jesus quer? O que é que Jesus quer? O que é que Jesus gosta? Jesus entrou numa certa povoação, diz o Evangelho, e uma mulher chamada Marta, Santa Marta, nós em Fátima, uma das casas que recebe peregrinos do santuário, chama-se a Casa de Santa Marta. Em Roma, penso que onde o Papa está hospedado também é de Santa Marta. E Marta recebeu em sua casa. A irmã chamava-se Maria, sentou-se aos pés de Jesus e escutava a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres.
ao exemplo de muitas mães, de muitas senhoras nas nossas casas, para que tudo corra bem quando recebem visitas, Marta estava atarefada com o serviço. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Esta era a casa de Lázaro, que tinha ressuscitado, e estas eram as duas suas irmãs, Marta e Maria. E trata-se de um episódio conhecido em que o Senhor repreende Marta, muito ocupada entre panos e panelas, por sua desnecessária inquietação. Marta, Marta, tu que te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Logo depois de nos ensinar, por meio da parábola do bom samaritano, porque nós há dias ouvimos a parábola do bom samaritano, o dever que temos de amar o nosso semelhante, o Senhor agora nos dirige o olhar para a necessidade ainda mais imperiosa de termos de vida contemplativa. Não é por acaso a ordem em que o evangelista dispõe estes dois ensinamentos. Poucos versículos antes, com efeito, Jesus dissera que os mandamentos da lei se resumem ao amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesma. Afinal, como é possível amar a Deus de todo o coração e ao mesmo tempo reservar um mínimo de afeto a quem está à nossa volta? No fundo, nós podemos interrogar-nos como é amar a Deus com todo o coração e também termos alguma disponibilidade para aqueles que estão à nossa beira. Como ser um bom samaritano e, além disso, ter a Deus como centro da nossa vida? Como andarmos ocupados e preocupados com aqueles que sofrem e estarmos atentos aos necessitados e ter Deus como no centro da nossa vida? A resposta se encontra precisamente na figura de Marta, de Maria. O exemplo dela é preciso estar com o coração focado em Cristo, só Ele que é o nosso único bem necessário, o propósito, o fim, a razão pelo qual fazemos tudo o que fazemos. Portanto, aquilo que fazemos temos uma razão, fazê-la por causa do amor a Jesus Cristo e ouvir a sua palavra. Nós não precisamos de... nós ouvimos muita gente a dizer que não tem tempo, muito ocupados com a vida, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para vir à missa, não tem tempo para muita coisa. Como Martas, talvez são propósitos santos, são como Marta, mas o Senhor diz-nos que é preciso ter equilíbrio na vida e sabermos que a nossa ação, o nosso labor, o nosso trabalho tem que se partir do amor a Jesus Cristo. Nós hoje celebramos São Bruno. São Bruno é um exemplo disto. É um exemplo de alguém que é capaz de abstrair de tudo e centralizar-se no amor a Jesus Cristo e a Deus. Nasceu em Colónia, na Alemanha, como nós sabemos, no ano 1032, 100 anos antes da fundação de Portugal. 100 anos antes da fundação de Portugal. A história passa depressa, o tempo, nós fazemos parte da história e o nosso tempo passará. Daqui a 100 anos estão aqui outros a contar a nossa história, a dizer que havia naqueles anos, há 100 anos, estava aqui uma comunidade católica de imigrantes que fez isto, fez aquilo. É assim, cada um no seu tempo.
O tempo não é nosso. Nós temos o nosso tempo, que nos é dado, mas o tempo não é nosso. O nosso houve tempo antes de nós e o tempo depois de nós. E nós devemos muito àqueles que nos antecederam. Ontem, por exemplo, nós celebramos a São Faustina e celebramos a fundação de Portugal, que depois, a determinada altura, foi abafada a data da fundação de Portugal, da assinatura do Tratado de Zamora, e puseram o Dia da República, mas só há 100 anos, 700 ou 800 anos antes, tinha sido a assinatura do início de Portugal. E é assim que nos fazemos, com erros, com grandezas, com falhas, com coisas terríveis, mas com coisas maravilhosas. É assim que o tempo se faz, mas o tempo é de Deus. O tempo é-nos dado. Nós no próximo sábado vai ser em Assis declarado beato aquele miúdo que morreu com 15 anos, Carlo Acutis, que dizia que a Eucaristia era a autoestrada dele para o céu. E disse coisas extraordinárias. E está a ser, no mundo católico, um fenómeno extraordinário. Nós que andávamos desanimados com os jovens, nós temos que falar destas coisas. Porque está a haver um entusiasmo tremendo à volta deste menino, pelas lições que ele está a dar ao mundo. São Bruno, no tempo dele, São Bruno era pároco, foi cônego da Diocese de Mainz, que é uma diocese ainda hoje famosa perto de Colónia, na Alemanha, e a determinada altura, aos 50 anos, abandona tudo. E o bispo de Mainz, que era seu amigo, deu-lhe concedeu-lhe uma casa que se situava num sítio chamado Cartucha, e é aí que começa com os seus irmãos a Cartucha. E que é uma ordem religiosa que vem até ao nosso tempo. Os últimos cartuchos estavam em Évora, que saíram há 2 anos ou 3 de Évora, porque eram poucos, a casa estava a não ter irmãos. Foram para Barcelona, mas a ordem religiosa mais rigorosa da Igreja, mais rigorosa. Não recebiam ninguém, viviam numa solidão, num isolamento, mas não é a solidão do mundo, é outro tipo de solidão. E nós hoje vemos tudo com os olhos do mundo, com os olhos de Marta e de Maria. E a Maria, a mesma palavra solidão, pois cartuchos não existe. Na Igreja, por exemplo, nas ordens femininas, a congregação da Irmã Lúcia de Fátima, das Carmelitas, que é tão rigorosa, que estão ali, que têm trabalhos, têm as suas vidas, é a das ordens que não têm falta de vocações. Não tem falta de vocações. A Cartucha está com grandes problemas, pronto, mas em Espanha há várias cartuchas, o nome Cartucha vem do nome da primeira casa, e São Bruno, tendo uma vida social, uma vida, o próprio Papa, houve um discípulo dele que foi nomeado Papa, Urbano II, queria o fazer secretário. E ele fugiu. Ele não quis. Ele pediu, por favor. Portanto, as coisas para Deus não são iguais ao mundo. Aquilo que o mundo chama de solidão. E um cristão sabe isto bem. Um cristão que sabe e que se preocupa em cumprir, sabe que a atitude de Maria, até na solidão, no silêncio, estar sozinha em casa, podemos, através da oração, através de coisas trabalhos, ter ritmo, ter critérios de vida, podemos combater a solidão.
Porque na cartucha, aquilo que o mundo diz é o pior, é o pior, é o pior. O mundo diz assim da cartucha. E eles não querem outra coisa. Porque tem o ritmo da vida deles. Em Portugal, termino já, na Serra, ao pé de Setúbal, Serra da Aire, há lá umas casinhas espalhadas pela montanha. Eram de irmãos que viviam ali solitários, que faziam a sua vida sozinhos. E reuniam-se 2 vezes por ano, na noite de Natal e na noite de Páscoa. De resto, viviam perdidos nas montanhas. E em Espanha ainda temos desses irmãos. A solidão para gente de Deus não é a mesma coisa do mundo. E nós, quando os choques de linguagem, os choques de cultura, com uma pessoa que não tem fé, uma pessoa não percebe isto. Não tem fundamento para perceber estas coisas. E nós todos temos dificuldade. Por exemplo, eu não tenho capacidade de entender um homem, um irmão da cartucha, não tenho. Mas aquilo que sei é que eles são tremendamente felizes. Há exemplo de Maria, de sentar aos pés. E São Bruno é o fundador, fundou esta ordem, que não teve problemas até ao nosso tempo. E nem vai ter. Nós andávamos a dizer essa coisa dos jovens. Reparai o que Deus está a fazer com o facto do corpo daquele jovem e do milagre que já apareceu e do corpo estar incorrupto. O mundo não entende. Pois vem a discutir. Está conservado, porque o termo incorrupto é um termo técnico. A Igreja não pode usar os termos à nossa maneira. Tem que se usar os termos técnicos. E o corpo, um corpo que está há 14 anos debaixo de terra, tem alguns danos. Portanto, o Carlos teve 14 anos debaixo de terra. Mas todos os órgãos conservados, tudo, claro que a pele ressequida. Até nós já quando vamos para velhos não temos que usar uns cremezinhos, não temos. Mas como é que as pessoas não compreendem isto? É assim tão difícil. Claro que a pele estava ressequida, estava tudo, mas está lá tudo. Está lá tudo. Mas eu quando vejo, por exemplo, eu não, já vos disse. Não vão ouvir? Elas têm bons ouvidos todas. Olha, a Soriana Vaz tem uns bons ouvidos, graças a Deus. Tem uns bons ouvidos. Não me estão a ouvir? Pronto, nós vamos terminar e vamos dizer o que importa é que São Bruno, Deus, Jesus Cristo, em cada época não nos abandona. Este menino, o Carlo, é uma janela aberta. Que maravilha o que ele está a fazer, porque nós não temos noção, porque ele trabalhava na internet, ele tinha um grupo de amigos na internet. Nós nem sequer temos noção do que ele está a fazer, o que Jesus Cristo está a servir dele para chegar aos jovens. Não temos noção. Claro que vai demorar alguns vão demorar muito tempo a descobri-lo, aquilo que ele dizia, mas nós, na grande maioria, não temos noção nenhuma do que Deus está a fazer através daquele miúdo. E damos graças a Deus. Para mim, esta semana é uma semana bonita, por causa disto, porque estou a viver muito profundamente este acontecimento, porque não é um acontecimento dos homens, não é um acontecimento do mundo, é um acontecimento que é só visto à luz da fé. E para mim penso que será a primeira vez na história que um pai e uma mãe vêm subir ao altar dos santos um filho. Eu penso que é a primeira vez na história. O pai e a mãe estão vivos e são jovens. E vão subir aos altares o seu próprio filho. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Irmãs e irmãos, o Evangelho de hoje, a propósito da atitude de Maria, Jesus afirma que escutar a palavra que Ele diz é escolher a melhor parte. Com esta certeza, dirijamos a nossa oração ao Pai Celeste, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores que explicam o sentido do Evangelho, para que deixem Cristo falar nas suas palavras e sejam eles os primeiros a viver o que ensinam. Oramos. Pelas donas de casa que recebem alguém como Marta e pelas que sabem acolher a palavra de Deus como Maria, para que todas guardem nos seus corações o que Jesus disse. Oramos. Pelos que sendo perseguidores e se tornem crentes, como sucedeu a Paulo, o grande apóstolo, para que se entreguem só a Cristo e para sempre. Oremos. Pelas pessoas que cuidam desta igreja todas as semanas e por aquelas que nela exercem o ministério de leitores, para que o façam para servir a Cristo, nossa esperança. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que os cristãos se alimentem e vivam da palavra e do vosso Filho e a levem a toda a parte para a vossa maior glória, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por vosso amado Filho, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu.
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Maal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todas as nossas intenções, todos os irmãos que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis para os nossos pecados, mas para a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. People to suicide every year. That's more deaths than war and homicide combined. These are the stats, and it's time we change them. Desculpe esta publicidade que...
Oremos. Senhor nosso Deus, que chamaste São Bruno para vos servir na solidão, concedei-nos por vossa bondade que, por meio das vicissitudes deste mundo, nos dediquemos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.